A paz do Senhor, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, 4 de junho de 2024, terça-feira, quero compartilhar uma palavra do Senhor para o dia de hoje. A palavra de hoje está no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15, que diz assim: Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que aos seus antepassados serviram além do rio Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué, ele não foi somente um grande líder militar, executivo, legislativo, mas ele foi um exemplo para a nação de Israel. Josué, em todo momento, ele creu no Senhor, ele creu na soberania do Senhor, o todo poder que ele tinha, e ele sabia que ele era o único Deus existente, onde ele depositou a sua confiança, onde ele depositou a sua fé e sempre buscou a sua aprovação. Josué ele é um exemplo de pessoa que busca a aprovação do Senhor e não a aprovação das pessoas. Ele, sendo um líder, ele nunca quis ficar bem com aquele povo. Aquele povo sempre foi muito obstinado, muito desobediente. Mesmo provando de todo o poder do Senhor, a todo momento cometia erros e se afastava do Senhor. Josué, ele nunca se deixou a implicar ao poder que Deus tinha dado a ele e nunca quis ficar bem com aquele povo que ele dominava. Ele não dava ênfase para o seu título. Ele não se importava se as pessoas falariam bem dele, se as pessoas aprovariam ele ou se aceitaria ele como líder. Ele sempre olhou para Deus. Ele sempre buscou a aprovação do Senhor. E nesse momento, diante a conduta errada daquele povo, ele claramente disse ao povo: eu não sei quanto a vocês, mas eu escolho, eu e minha família vamos servir ao nosso Deus, não ligando para qual escolha que aquela nação faria. Pois Josué, ele sabia qual era a sua identidade, ele sabia quem ele era no reino de Deus, ele sabia das promessas do Senhor. E independente, mesmo que ele não soubesse o que aconteceria no futuro, ele sabe que Deus faria o melhor para a vida dele, não se preocupando se ele ia ficar bem com as pessoas, se ele seria aprovado, se ele ia ter benefício ou malefício, o que ele colheria através daquela nação. Josué, ele desde o início, ele optou sempre escolher a Deus e confiar no Senhor. Tanto que Josué, ele foi escravo no Egito, ele saiu juntamente com a nação de Israel e por conta da sua fé, da sua confiança e da sua conduta, ele juntamente com Caleb foram os únicos israelitas que conheceram a terra prometida. Olha quão glorioso, quão maravilhoso é confiar no Senhor, pois o Senhor sempre recompensa aqueles que realmente têm fé. Nós precisamos ser assim, como Josué, como Caleb, depositar toda a nossa fé, toda a nossa confiança no Senhor e não ligando, não pensando no que as pessoas vão pensar a nosso respeito, não pensando em ficar bem com o patrão, com o ambiente de trabalho ou mesmo com os seus colegas, seus familiares. Nós precisamos escolher sempre servir o Senhor. E eu hoje reafirmo o que Josué diz: eu digo, eu não sei quanto a vocês que me ouvem, mas eu servirei ao Senhor Jesus. Quem que você escolhe servir? Você escolhe ficar bem no seu ambiente de trabalho, ficar bem com seu chefe, com seus amigos, na rede social, ou independente dos seus ganhos e das suas perdas, você escolhe servir ao Senhor? Eu servirei ao Senhor. Essa é a minha escolha. Eu sempre digo ao Senhor que eu prefiro perder a minha vida, eu prefiro
ter perdas materiais do que eu perder a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida. Pois é Ele que me fortalece, é Ele que me dá vida, é Ele que me dá força, é Ele que me dá vigor para eu poder enfrentar os dias bons e os dias maus. Eu confio no Senhor e independente do que Ele fará na minha vida, eu creio que a sua vontade prevalecerá nos meus dias. E ela é boa, e ela é perfeita, e ela é agradável. A meditação de hoje diz assim: sustente os princípios de Deus, e eles sustentarão você. Deus, Ele jamais nos deixará em maus lençóis. Ele jamais nos abandonará. Pois nós, independente das perdas e dos ganhos que teremos aqui, o melhor está por vir, que é a eternidade, que é a vida eterna com Deus. Escolha ter uma vida com Deus, independente dos olhares das pessoas. Olhe fixamente para o Senhor, que Ele nos sustentará até o fim. A leitura bíblica de hoje está no Salmo 68, que é um salmo grande, de mais de 30 versículos, mas eu gostaria de compartilhar 2 versículos tremendos, que é o Salmo 68, 19 e 20, que diz assim: bendito seja o Senhor Deus, nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. O nosso Deus é um Deus que salva. Ele é o soberano Senhor que nos livra da morte. Glórias a Jesus. Deus, Ele é o mesmo, de hoje, de ontem e sempre. Ele é o mesmo da época de Josué. Ele é o mesmo da época de Davi. E Ele suporta conosco todas as nossas cargas. Talvez a sua carga é pesada. Talvez a minha carga também seja pesada. E eu acho que eu estou só. E você também está achando que você está só. Mas saiba que todas as nossas cargas também são suportadas por Deus. Deus nos ajuda a suportar. Jesus, Ele diz: a minha carga, ela é leve. O meu jugo é leve. O meu jugo é suave. O fardo que Jesus nos propõe é trocar toda essa carga pesada com Ele, pois a partir do momento que andamos com Jesus, o nosso fardo passa a ser leve, pois Ele passa a suportar as nossas cargas conosco. Olha como é maravilhoso. Esse Salmo de Davi foi escrito quase 1000 anos antes da vinda de Cristo. E Jesus, Ele reitera, sendo Deus aqui na terra, onde Ele confirma que a carga que Ele tem é suave, que Ele realmente suporta as cargas conosco. Como é maravilhoso pensar que Deus, Ele é um Deus que salva. O Salmo 68, 20 diz: o nosso Deus é um Deus que salva. E Jesus, Ele é o nosso Salvador, que Ele veio não somente para salvar o povo escolhido de Israel, mas também como todo o mundo. Jesus, Ele veio para salvar o mundo, para dar a oportunidade para todos aqueles que reconhecem Jesus como o nosso Salvador. E termino esse versículo dizendo: Ele é o soberano Senhor que nos livra da morte. Sim, Ele livra a gente da morte eterna, da morte espiritual. O nosso corpo pode até passar pela morte aqui na terra, mas o nosso espírito com o Senhor jamais morrerá. O nosso espírito será eterno, juntamente com Jesus. Que você olhe para esses versículos, para essa meditação, e que você passe a confiar mais no Senhor. Divida a tua carga pesada com o Senhor, pois Ele está aqui para nos ajudar a vencer. Pois se Jesus venceu o mundo, nós também venceremos juntamente com Ele. Não desanime, não se entregue ao fardo pesado dos dias que vivemos, mas olhe para Cristo, que Ele sim é o nosso, que é quem nos sustenta, é o nosso Salvador, é o que nos dá refrigério para suportar toda a tormenta
que o mundo nos traz. O mundo pode ser mau, mas Deus é bom, Jesus nos ama e Ele veio aqui para nos libertar e Ele dá a oportunidade para cada dia mais estarmos com Ele vencendo. Amo vocês em Cristo Jesus, Deus abençoe a vida de cada um, até amanhã.